Bom, fiquei de gravar um vídeo para vocês falando um pouco da questão da justiça, né? Muitas pessoas têm dúvidas em aceitar o anarcocapitalismo porque elas afirmam que não conseguem ver como a justiça poderia ser aplicada nas relações exclusivamente privadas, né? Sem um Estado comandando. Enfim, quando a gente fala de justiça e justiça privada, a gente tem que ter em mente que não é hoje em dia, claro que tem a exclusividade, assim, a gente tem o monopólio da justiça estatal por algumas questões, mas a gente já tem alguns modelos que a gente pode se basear e que poderiam ser aplicados nas relações exclusivamente particulares, né, no caso de um anarcocapitalismo. A gente poderia ter uma livre concorrência de cidades, em que cada cidade, cada bairro, enfim, privada teria a sua própria legislação, e aí você escolheria morar em tal lugar dependendo das suas leis e etc. Ou a gente poderia ter um lugar que tivesse vários tipos de lei. Aí você me pergunta, como é que funcionaria um lugar que teria vários tipos de lei e vários tipos de tribunal? Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada arbitragem. A arbitragem, normalmente, é um serviço que é muito caro, e ele não é para qualquer tipo de direito. São contratos internacionais, em contratos comerciais de um valor muito alto. Por que as pessoas escolhem a arbitragem? A arbitragem ela é muito boa porque, em geral, os árbitros, as pessoas que vão julgar aquele caso, para aquele contrato e etc., são pessoas especializadas naquilo. Então, a gente tem, por exemplo, árbitros especializados em contratos de aeronaves, por exemplo. Árbitros especializados em contratos internacionais de X, porque hoje em dia a gente tem uma questão que, você, contratante, é de um país, o contratado é de outro país, o contrato vai estar sendo celebrado num outro país e ele vai ser executado em outro país, que misturam várias legislações, várias soberanias diferentes, e dá certo, e funciona. Aí você pode me perguntar, beleza, mas por que não é todo mundo que usa arbitragem? Bom, a arbitragem ela é muito cara e ela não é acessível para todo mundo. E outra coisa, a arbitragem ela não serve para, pelo menos aqui no Brasil, para qualquer tipo de direito. Então tem muitas coisas que você está restrito à justiça estatal, você não pode usar da arbitragem. Mas, pensando numa realidade de anarcocapitalismo, acho que a gente teria, né, como não teria o monopólio do Estado, e enfim, sobre a justiça, a gente nem teria Estado, então a gente teria vários tribunais funcionando como a arbitragem que a gente tem hoje, mais estendida para todo tipo de relação entre as pessoas, qualquer tipo de relação contratual. O bom da arbitragem, como eu falei, ela tem juízes, árbitros especializados naquele assunto, então você poderia, por exemplo, eu vou contratar com meu casamento. Eu vou casar com alguém e aí eu quero um árbitro que seja especializado em direito de família, em divórcios, enfim, e na questão X. Aí eu poderia contratar um cara, uma arbitragem muito especializada naquele assunto, enfim, contratar uma pessoa muito boa que consiga me ajudar nesse tipo de problema, se eu tiver eventualmente algum problema. E a gente teria também, o legal da arbitragem, nesse caso, é que a gente teria uma concorrência entre outros árbitros e outras câmaras de arbitragem que ofereceriam o mesmo tipo de serviço, e a gente teria uma concorrência entre os árbitros, entre os tribunais e o tipo de lei. Coisas que a gente não tem hoje em dia. Então eu consigo ver essas duas realidades assim. Claro que o mercado, o empreendedorismo, as pessoas, enfim, pensariam em coisas muito melhores do que as minhas sugestões. Eu consigo pensar em coisas aqui, pelo menos da nossa realidade, que seriam aplicadas no Ancapistão, para que não fique uma ideia muito abstrata, né? Mas eu tenho certeza que com o mercado e pessoas empreendedoras, enfim, as pessoas pensariam em soluções muito melhores do que as que eu tenho. Mas o que eu quero, qual é a conclusão de tudo isso? A gente acha que ser o monopólio do Estado e que só o Estado poderia prestar, na verdade é porque a gente foi
doutrinado para pensar dessa maneira. São problemas que o próprio Estado cria, mas que a gente consegue achar uma solução fora do Estado. Saia um pouco dessa bolha e pense nas coisas que a gente, nos recursos atuais que a gente já tem e o que a gente poderia usar, né, na questão das relações exclusivamente privadas, sem o Estado. E, enfim, é isso aí. Não esqueçam que eu estou participando da organização da Conferência Anarcocapitalista e eu quero muito ver vocês lá. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês adquirirem os ingressos. Por favor, dê um apoio lá pra gente, que a gente tá precisando. A gente vai ficar muito feliz se vocês puderem ir, tá bom? É isso, obrigada, gente, beijos.